Mas com que idade conhece o Instituto Hesed? Que assim é uma curiosidade. Até então não tinha o ramo masculino. Não tinha. Então o senhor conhece e o senhor foi o primeiro irmão do ramo masculino do Instituto Hesed. Primogênito dentre os mortos. Que maravilha! Eu tive que morrer para mim mesmo. É verdade. Quase morreu 2 vezes e depois teve que morrer de novo. Agora a morte. Todas as mortes foram fecundas, né? Todas elas foram boas. Mas nesse caso, como que foi? O senhor conheceu a partir da Madre Kelly? Como é que foi? Então, depois que eu tive essa experiência, eu costumo dizer, eu já estava na igreja, mas eu não era a igreja. Eu não vivia na graça. Eu até comungava nessa situação de pecado antes, adolescente, sem ter essa consciência. Olha, hoje eu percebo isso. Quando você comunga e você não tem conhecimento, mesmo sem conhecimento, não tem uma vivência na graça, na santidade, não gera fruto. Ao contrário, a comunhão em pecado mortal, ela destrói mais ainda, né? Então, eu não tinha essa experiência com Deus. Eu via Deus assim distante, mesmo a minha família sendo tão amável, tão boa. Eu dizia assim, Deus me ama, mas Deus ama também a formiguinha. Deus ama. Eu não via uma importância, eu não via um amor pessoal de Deus. Depois que eu deixei o pecado e me abri para essa experiência com a graça, primeiro na palavra, depois na missa, a missa passou a governar a minha vida, eu quis ser santo. Eu não queria ser padre, não queria ser irmão. Uma tia minha, tia Kátia, né? Um abraço para a tia Kátia. Ela tinha sonhos de eu dando comunhão para ela. Ela dizendo, você vai ser padre. Eu falei, tia, e essa minha tia faltava a missa de domingo, era católica, mas não ia. Falei, tia, ser santo é para todos os católicos, para todos. Não é só para quem está buscar a santidade, não é só para quem vai ser padre, não. Eu quero ser santo, não vou ser padre, não vou ser freio, não vou ser nada disso, não. Ficava chateada. Chegou meu aniversário, ela me deu 1/3 de presente. Fiquei chateado. É como se dissesse assim, ele tem uma tendência para... Não, todo mundo tem que ter tendência para religião, para Cristo, para a Eucaristia, para o Rosário, né? Mas mal sabia eu que era uma profecia já, Deus usando dela. Então eu comecei a buscar, fiz retiro de carnaval, a partir daí comecei a me entrosar, a trabalhar em grupo jovem, curso de evangelização e comecei a buscar santidade, evangelizar. A gente evangelizava num grupo de teatro, em grupo de jovem. Era muito maravilhoso, né? Esse trabalho de ia de porta em porta, evangelização 2000 na época, né? Ia fazer esse trabalho de evangelização até que Deus começou a inquietar com a questão da vocação. Eu fui para um rapaz que era vocacionado, foi lá e disse, olha, se alguém quiser pensar em vocação, a gente pode se encontrar tal dia. Aí um amigo meu dissemos, vamos lá conversar com ele. Mas para mim vocação era uma coisa tipo de profissão. Sim. Você discernir o que você vai fazer da sua vida profissional. Ajudar para discernir qual o rumo que vai dar na vida. Eu não sabia o que eu queria de profissão da minha vida. Eu fui era Deus pescando, né? Quando eu cheguei, ele já estava falando uma coisa certa, assim, de ser religioso. Falei, não é. Mas ficou aquela semente. E brotou uma pequena alegria dentro de mim, pensando, nossa, será? Pensei, não, isso daí a pessoa já nasce assim, já desde pequena ela assim, são pessoas diferentes, não tem nada a ver comigo. Mas ficou aquele será pela primeira vez, né? Com meus 18 anos, 17 anos. A partir daí, essa inquietação ficou guardadinha lá. Eu fiz um encontro, Guto, que é um curso de silêncio da Evangelização 2000, na época, que chamava Discipulado. Foi no Seminário Diocesano São José, em Niterói. E é um curso de silêncio. É toda uma dinâmica para você ouvir a Deus que fala no seu coração. É maravilhoso. Quem nunca fez um retiro de silêncio, quer ouvir Deus falando no seu coração, cala sua boca exterior, fecha celular, na época não tinha esses celulares, e fecha também os ouvidos para o barulho, se retira. Retiro de silêncio é transformação de vida. Gente, não dá para eu contar tudo, mas a minha experiência nesse retiro de silêncio, pela primeira vez eu ouvi Deus falando no meu coração, né? Você contemplando e você via, nossa, cada folha que cai, cada vento que sopra é Deus movendo, não acontece nada sem Deus mover. Aí Deus começou a falar no meu coração, olha meu filho, essas coisas feias, tronco de árvore morto, coisa morta, era um lugar muito arborizado, né? Muito...
Deus dizia assim: tudo que é morte não veio de mim, veio daquele monstro. Eu pensava no demônio, mas hoje eu penso também no pecado, né? Veio daquele monstro. Tudo que existe e é bom veio de mim. E Deus começou a falar no meu coração de modo a preencher, sabe? Eu falei, meu Deus, em tudo Deus está falando, em tudo Deus está falando. Em cada passo que eu dava, eu percebi, em cada vento que batia, em tudo eu via Deus. É um curso maravilhoso. E eu consegui entrar, sabe? Até que eu parei embaixo de uma árvore, e aqui no Ceará chama de castanhola, lá no Rio chama de amendoeira. Essa árvore tem umas folhas bem grandonas, e estava um vento forte. Nessa hora bateu o vento e caiu uma folha grande assim em cima de mim. Quando caiu essa folha, eu olhei para a folha e eu estava nesse estado de contemplação, né? De tudo fala de Deus. Quando caiu a folha, eu disse, eu tenho certeza que é Deus me falando algo. Deus não fez essa folha cair em mim agora se não tem um propósito, se não foi um motivo. Com essa folha, Deus está me falando algo. Eu fiquei olhando para a folha ficou olhando para mim, eu olhando para a folha, ela olhando para mim. Até que de repente, hoje eu sei que não foi, hoje não, mesmo na época, não foi da folha, né? Mas veio aquela voz: você quer ser padre? Eu não sabia a diferença de padre para religioso, né? No sentido de se consagrar a Deus. Quando eu fiquei olhando para a folha, esperando Deus falar o que ele queria dizer com aquilo, veio essa voz. Eu falei, não, de jeito nenhum. As 2 vezes que eu tive o acidente, Guto, as coisas que eu pensava era o sonho que eu tinha de casar, de ter minha família. Graças a Deus eu tive uma boa referência de família. Eu queria ter uma família como a minha. E na época acho que eu estava apaixonado por alguma menina, sempre vivia apaixonado, nunca tinha coragem de falar, mas era um eterno apaixonado. Aí eu dizia, não, eu quero me casar, eu quero ser santo, mas no matrimônio, Senhor. Eu quero ser santo, mas no matrimônio. Aí aquela vozinha que falou, você quer ser padre? De repente me veio na mente a imagem dos filmes que eu já vi de São Francisco, né? Francesco, os filmes mais antigos, né? Irmão Só, Irmão Lua, principalmente Francesco. Aí eu vi aquelas cenas de São Francisco brincando, sorrindo, jogando água no outro, pobre, livre, vivendo só para Deus. Aí veio na minha mente essa palavra assim: imagina você viver só para Deus. Eu falei, é covardia, sei, porque me veio uma alegria tão grande de, nossa, viver igual os santos, igual São Francisco, igual Santa Rita, igual só para Deus. Ao mesmo tempo eu reprimia esse sentimento e dizia, não, mas eu quero ser santo. No matrimônio eu prometo, eu vou ser santo de verdade, Senhor, eu vou me dedicar a ti e tal. Mas no matrimônio, aí de novo vinha essa imagem. São Francisco foi o instrumento que Deus usou para mim. Eu sou muito apaixonado por São Francisco, né? E só para Deus, viver só para Deus. Aí brotava aquela alegria. Foi uma queda de braço. Aqueles breves minutos foi uma guerra ali, uma guerra. O não, o sim, mas eu entendi que era o sonho de Deus para mim. Nunca eu tinha imaginado que isso fosse o sonho de Deus para mim. Mas naquele retiro de silêncio, Deus falou. E eu entendi livremente que se eu dissesse não, eu podia ser santo no matrimônio, eu podia servir a Deus, Deus não ia ficar com raiva de mim, eu não fui constrangido no sentido de, nossa, se eu não fizer, Deus vai me rejeitar. Vai ser um desastre. Não, eu senti uma plena liberdade nessa hora. O amor, ele te torna livre, né? Um dos 4 pontos, livre, fiel, fecundo, e outro esqueci, depois eu lembro. Livre, fiel, fecundo e alguma outra coisa. Então, para o amor ser verdadeiro, eu preciso ser livre. Então, eu me senti muito livre, mas eu entendi que era o sonho de Deus para a minha vida. Eu entendi que era nesse sonho de Deus, se eu tenho a vocação para o matrimônio e eu quero ser religioso, quero ser padre, eu não vou ser plenamente feliz. Aí acaba procurando e achando, transcorrendo a vida para um instituto que não tem ramo masculino, aí já vem outra confusão. Pois é, aí que entrou a dor. Porque aí eu tive certeza naquele curso. Aí depois ainda cantaram aquela música assim: eu quero te louvar, do Padre Jonas, né? Sim. E o rapaz que pregava não sabia do que Deus falou comigo. Ele disse: o propósito que você fez aqui, foi o meu padrinho de crisma, né? Sim. Será que você vai deixar, vai voltar atrás? Sela que a gente queimando na fogueira o nosso compromisso.
E eu ali chorando e dizendo, eu vou ser fiel. Eu costumo dizer que ali foi meus votos perpétuos. Porque ali foi tão difícil eu me decidir. Tão difícil. Eu ofereci o meu Isaac. Né? Ali foi o sacrifício. Como eu dizia, você tem vocação para ser um homem casado, um missionário. Se você quisesse ser freio, você não ia ser pleno, porque não foi onde Deus te sonhou. E se eu quisesse casar, eu não ia ser pleno. E eu entendi isso ali, nessa luta. Eu disse o meu sim. Ali foi meus votos perpétuos. Ali eu disse, Senhor, se eu nunca entrar no mosteiro, no seminário, em nada, meu voto de celibato estava feito ali, de pobreza, de obediência. Sim. Ali fechou. Por isso que eu não entendia como que pessoas deixavam a vocação. Depois que eu entendi que cada um, Deus trabalha de um modo diferente, né? Mas para mim ali, eu já vim pro mosteiro decidido, total. Vim pro mosteiro assim, né? Porque depois daquela... eu nem falei isso pro Guto, tô falando agora, né? Gente, eu fiquei 1 ano e meio, por aí, 1 ano e meio, batendo a cabeça, querendo saber aonde Deus me queria. E eu fiquei aflito, o povo já dizendo... Eu acabei meus estudos, né? Dizendo... vai ter que começar a trabalhar, vai começar a seguir seu rumo na vida. E eu fui para o seminário diocesano, gostei, mas não era o meu lugar. Fui para encontros franciscanos, né? Não gostei também, embora eu gostasse muito de São Francisco. Uma irmã, a irmã Janes, nos acompanhou. Um abraço para a irmã Janes, nos ajudou muito. Eu arrastei um monte, o pessoal do grupo jovem, a gente ia tudinho para esses encontros. Ficamos muito amigos dos franciscanos, as franciscanas do Sagrado Coração de Jesus. Quem mais? Padre Alexandre Pacioli, um abraço, sim, padre. O padre visitou a nossa paróquia, arrastou a gente para fazer visita lá nos Legionários de Cristo. Eu andei, fiz encontro na paróquia, enfim, mas eu me sentia como que alguém perdido. Não tem o meu lugar. Fui no Mosteiro São Bento do Rio de Janeiro. Nossa! Me sentia... visitei bastante. Todo canto. Fiz o primeiro encontro vocacional da Toca de Assis. Você já fez aqui um podcast com irmão Belém. O irmão Belém, né? Conheci os primeiros irmãos da Toca, né? Fiz o primeiro. Fiquei 1 dia a mais lá dormindo com os pobres, lá no encontro vocacional em 99. E gostei de tudo. Mas faltava alguma coisa, porque eu sentia uma necessidade mais de silêncio, de clausura maior, que era já o que Deus preparava para mim, né? Mas eu fiquei encantado, porque amava os pobres, doava vida para os pobres, mas não num assistencialismo da teologia da libertação, mas sim num sacrifício por Jesus eucarístico. Tinha adoração, tinha amor a Jesus na Eucaristia, e por causa de Jesus dava vida pelos pobres. Eu falei, nossa, isso aqui é demais, porque eu era meio traumatizado, né? Meu pai até deixou-se influenciar um pouco por essas ideologias, hoje não, graças a Deus, porque ele ama muito os pobres. Eu achei fantástico, pensei que era lá meu lugar, mas não era, e eu fiquei assim meio decepcionado. Senhor, nem um canto, nem outro, nada casava, até que eu encontrei uma freirinha, né? Assim, abro um parêntese aqui também. Depois que eu tive minha experiência com Jesus na Eucaristia, com a Sagrada Escritura primeiro, e na Escritura me levou para a Eucaristia, eu pedi a Deus, num momento forte de experiência com a Eucaristia, eu disse, Senhor, eu não quero te abandonar. É muito amor, é muito sacrifício que o Senhor fez por mim. Não me deixa nunca te trair, te abandonar. Por favor. Pedro precisou aprender a lição batendo com a cara no chão, te negando. Me ajuda a ser como João. Eu não quero te negar, por favor. Eu pedi do fundo da minha alma. Pouco tempo depois, a minha devoção à Nossa Senhora começou a crescer. Bom, comecei a devorar os livros da minha mãe, era professora de religião, catequista. O primeiro catecismo da Igreja Católica, de 92, da primeira edição, um tijolão, comecei a ler. Os livros de teologia de Dom Estevão Bittencourt, comecei a ler. Olha que maravilha, hein? E, dentre essas riquezas, descobri o Padre Gobi, as revelações de Nossa Senhora aos sacerdotes, claro, a todos nós também, né? Nossa Senhora, comecei a ter minha experiência com Nossa Senhora. Através das aparições de Medjugorje, eu era meio assim. O inimigo tentou de todo jeito me afastar, porque ele sabia que eu ia ter uma experiência profunda. Quando eu li a mensagem de Medjugorje, uma coisa também explodiu dentro de mim, mas agora com experiência mariana, através desse livro do Padre Gobi e de Nossa Senhora. Eu conversando com protestantes, né? Uma vez falei com a minha mãe, eu acho que dá pra gente amar muito a Deus sem precisar ter Nossa Senhora, dá pra se salvar. Minha mãe, de jeito nenhum, que é isso, menino? Você tá falando besteira, nunca diga isso e tal. Levei um choque, né?
E eu falei, nossa, o inimigo tentou. Mas depois disso, Nossa Senhora me pegou, Guto, de tal. Hoje eu sou louco por Nossa Senhora. A gente muda o nome, né? O meu nome hoje é Irmão Luiz Maria. Não vou contar o nome antigo, claro, né? Irmão Luiz Maria, do Menino Jesus Crucificado de São José. Mas eu pedi a Deus, eu quero um nome de um santo que amou muito Nossa Senhora. Eu pensava que ia ser João. A Madre Kelly também esperava que fosse João, mas nas orações do retiro Deus mostrou que era Luiz, por causa de São Luís Maria, né? Porque Nossa Senhora me pegou de tal modo que foi muito forte, muito forte. E aí eu soube que a Madre Kelly começou, eu gostava das músicas, né? Não dá tempo de eu contar aqui Será que dá tempo de eu contar minha experiência com Terezinha? Conta. Gente, vou tentar. Ave Maria. A Madre Kelly me tocou muito com a música Passarinho, acho que quase o Brasil todo, né? Esse passarinho voou no Brasil voou no Brasil todo. Quando eu comecei a ter minhas experiências de Deus, a Rádio Catedral, era a primeira rádio católica que começou a troar lá no Rio de Janeiro. Eu lembro. Né? Aí eu gravava na minha fita cassete todas as músicas que eu achava interessante. Aí gravava, até que uma vez eu ouvi Passarinho. Eu fiquei fascinado e eu não consegui gravar na hora. Eu esperei meses para tentar gravar de novo aquela fita e não passava, não tocava de novo. Até que um dia, um amigo meu, Terezinha, começou a pegar no meu pé, gente. Eu acho que eu entrei agora na veia certa, Guto, para explicar como é que eu cheguei aqui. Terezinha foi uma das principais culpadas. Só não foi principal, porque Nossa Senhora foi pior. No bom sentido, claro, né? Mas Terezinha começou a pegar no meu pé. Tanto que eu fiz uma novena a Santa Terezinha, pedindo que ela me mostrasse onde era o meu lugar. Aí eu comecei a novena, fiz o primeiro dia, esqueci de completar a novena. Só fiz o primeiro dia. Olha que leseira, né? Olha. Como diz aqui no Ceará. Mesmo fazendo errado, sabe o que aconteceu? Eu saí da escola mais cedo, acabaram as aulas mais cedo. Um amigo meu que chamava Luiz, eu não chamava Luiz, ele era católico, ele disse assim: vamos passar lá em São Gonçalo, na Matriz, porque as relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus estão lá. Os ossos delas estão lá. Falei, é mesmo, nem lembrava, vamos lá. Então, em vez da gente ir para casa logo, sim, a gente passou lá, depois ia para casa, porque saiu mais cedo da escola. Quando a gente passou lá, eu lembrei que eu tinha feito a novena de Santa Terezinha. A novena de um dia. De um dia. Eu falei, pronto, eu vou ganhar a flor, vou ganhar a rosa. Quando eu cheguei, gente, foi forte. Quando eu pisei, o primeiro passo dentro da Catedral de São Gonçalo, dentro da matriz, a igreja matriz na Catedral de São Gonçalo, eu pisei e começou. Ai, Jesus. Passarinho, né? Eu esperando aquela música tocar de novo na rádio. Deus não deixou tocar na rádio, ficou só na saudade. Quando eu pisei ali, começou a tocar, né? E ali a urna de Santa Terezinha, lá na frente. Eu nem me fixei muito em Terezinha, ainda não tinha essa devoção tão forte com os santos. Eu me ajoelhei ali na urna dela, toquei, mas eu disse, não, o mais importante aqui é Jesus na Eucaristia. Eu não sabia ainda valorizar tanto o corpo eucarístico que é, o corpo de Cristo que são os santos, né? Mas eu rezei a Terezinha ali, pedi, aí logo depois do momento da música, foi muito forte, aí distribuíram rosas, começaram a distribuir, falei, é hoje que eu vou ganhar, e Deus vai me mostrar qual é o meu lugar. Não, primeiro era para confirmar minha vocação. Sim. Aí eu fui buscar, distribuíram para todo mundo, não teve para mim, igual na comunhão, né? Não teve. Quando eu cheguei, acabou. Eu falei, oh, Jesus, não tem para mim. Aí meu amigo Luiz, acho que ele viu que eu fiquei um pouco triste, falou assim, cadê sua rosa? Eu falei, não ganhei não. Quando cheguei não tinha mais. Eu, tome aí a minha. Eu falei, para mim hoje é um sinal de Deus, porque eu ia chamar Luiz, né? É verdade. Luiz deu a rosa. Passou um tempo, eu pedi que me mostrasse aonde, não só confirmar a vocação, mas aonde. Foi fazer outra novena Terezinha. Olha como que a gente é miserável. Pelo menos eu, né? Fui fazer a novena de novo, só fiz o primeiro dia, esqueci de continuar a novena. E mesmo assim, Santa Terezinha, eu indo para a missa diária já, isso foi no ano 2000, eu indo para a missa diária, uma senhora que o marido tinha abandonado, eu já tinha essa vocação de ajudar, de dar um direcionamento, ajudar. Sim. Essa senhora chegou depois da missa, ela não sabia que eu estava fazendo a novena. Ela trouxe uma florzinha e disse assim para mim, depois da comunhão, toma minha florzinha que Santa Terezinha mandou te entregar. Olha. Né? Aí Santa Terezinha, de novo, ali agiu claramente. Logo depois dessa experiência de receber essa flor,
eu fiquei sabendo da Madre Kelly, que ela ia para o Maracanãzinho. Eu, conhecendo as músicas dela, ninguém sabia dizer o que é a irmã Kelly Patrícia. É uma leiga consagrada. É isso, né? Nessa época tinha um bafafá. O que é essa irmã que canta tão bem? Música, né? Você conhecia a música, mas o que ela é? Às vezes ela começou a aparecer de túnica, né? As primeiras vezes. Ninguém sabia direito. Aí eu ouvi falar que ela estava começando uma comunidade e que ela começou em Medjugorje. Eu falei, nossa! Eu quero conhecer essa comunidade, porque Medjugorje já tinha roubado meu coração, né? Eu vivia 5 pedrinhas, era jejum quarta e sexta, era rosário diário, era adoração, e levava minha família, todo o grupo jovem todo para isso, né? Falei, eu preciso conhecer essa irmã. Aí quando eu fui para o Maracanãzinho, nossa Senhora, quando ela chegou ali, e tinha acabado de ser o Dunga, tinha acabado de ser Nelsinho Corrêa, só música agitada para os jovens, né? Era Encontro da Juventude, foi no ano 2000 isso. Aí, logo depois chega a Madre Kelly, e o povo agitado. Nessa agitação, começaram a tocar, e deu alguma desafinação, sempre tem um ataque espiritual nas apresentações da Madre. Essa história aí é famosa, todas as vezes que Todas as vezes, isso é incrível, né? É um combate, é uma batalha mesmo espiritual, mas ali naquele momento ela pediu para parar os músicos, parou tudo, e ela viu que estava muito agitado. Gente, eu não esqueço essa cena. A Madre Kelly disse assim, olhou para todo mundo e disse, silêncio, com a serenidade, silêncio, silêncio. Eu acho que o anjo do silêncio ali, São Gabriel, dizem, né? Veio porque todo mundo silenciou. Ficou um silêncio e uma pessoa lá atrás fazendo barulho, todo mundo... Ficou aquele silêncio. Aí ela falou assim, se vocês quiserem, podem se sentar no chão. Aquele ginásio do Maracanãzinho, né? Todo mundo sentou no chão, desse jeito, assim, como criança querendo ouvir a mamãe contar a história, né? Aí a Madre Kelly falou, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. É verdade. Mas na nossa comunidade nós estudamos o hebraico e lá em Deuteronômio 6, no original, está escrito assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? E depois Deus diz, portanto, amarás. Isso. E em hebraico é o Shema, Shema Israel. Né? Quando a Madre começou a falar isso, eu estava assim, quase em êxtase, né? Falando, principalmente quando ela começou a falar de Nossa Senhora, porque ela falou, e ela introduzia a música Shema Israel, né? Que ela canta, e ela falou, pois é, e o primeiro mandamento de Deus foi para que eu e você silenciássemos, foi o silêncio. Jesus é o verbo, é a palavra eterna do Pai, só acolhe bem a palavra quem sabe silenciar. A primeira ordem de Deus é o silêncio. Depois isso entrou na minha vida, né? Hoje eu entendo que como você pode amar a Deus sem deixar primeiro Ele declarar o amor dele para você. São João fala, o amor de Deus consiste nisso. Foi Ele que nos amou primeiro, né? Esse Shema Israel entrou dentro de mim e a Madre Kelly diz, a primeira ordem de Deus, silêncio. Silêncio. E a Virgem Maria, ela é o próprio silêncio. Ela é o Shema, ela é o silêncio onde Deus pôde habitar em plenitude. Nossa, quando ela... Porque meus amigos me criticavam que eu era exagerado no meu amor a Nossa Senhora. E eu queria ir para um instituto religioso que se amasse muito, loucamente Nossa Senhora, né? E diziam, você é exagerado, Medjugorje, será que é verdadeira? Rezar o rosário, precisa o rosário inteiro, e não sei o que, falavam mal. E quando eu encontrei uma pessoa mais louca por Nossa Senhora do que eu, com a base, não era nem uma base teológica, mas é uma unção, uma profundidade que a Madre Kelly falou ali, de quem vive com Nossa Senhora, né? A espiritualidade do Carmelo também, né? Quando a Madre Kelly falou isso, eu falei, meu Deus, esse só pode ser o meu lugar. Quando a Madre Kelly começou a falar, e a Virgem, eu falei, nossa, olha, não existe exagero em amar Nossa Senhora. Ela explicava, né? Se você tiver muito silêncio, você não vai atrapalhar a palavra de habitar, de ser pronunciada. Ao contrário. Então, quanto mais silêncio, que é o vazio de si, Nossa Senhora nos leva a esse vazio de si para que Deus encha. Que Deus... Então, você não pode ter medo de amar Nossa Senhora. E eu nem conhecia São Luís Maria ainda, né? Mas São Luís já era patrono do Instituto. Olha. E ela já transbordava isso, né? Então, quando a Madre Kelly falou isso, eu falei, meu Deus, se foi fundado em Medjugorje,
E a Madre está falando isso, eu não sabia que era a Madre. E a irmã Kelly Patrícia está falando isso, é o meu lugar. Eu fiquei louco. Eu falei, eu vou atrás. E aquela multidão de fã, caindo uma chuvinha, indo atrás dela. Eu falei, meu Deus, todo mundo querendo autógrafo, eu quero vocação, eu quero meu lugar. Falei, Jesus, abre as portas, pelo amor de Deus. Uma amiga minha disse, vem por aqui, vem por aqui. Eu não entendi, ela estava dizendo. Quando o senhor for agora nos lugares, pessoal, eu vou tirar foto com todo mundo, mas alguém aqui quer vocação? É verdade. Espaço para vir logo. Eu tenho que fazer isso, porque eu sofri com isso, né? Nossa senhora, eu corri, aquela multidão correndo para encontrar com a Madre Kelly, com a irmã Kelly Patrícia. Quando eu cheguei, uma fila imensa se formou, e a irmã Tereza Maria, que na época era outro nome, né, dizendo, calma, você quer, daquele jeito dela, uma fila imensa se formou para todo mundo pegar a assinatura da Madre e tal, no CD. E eu não queria isso. Aí eu tinha visto antes a Madre Kelly lá falando e eu sentado. Eu vim lá embaixo do palco, uma freirinha, lá longe. Aí eu falei, já sei, eu vou falar com essa freirinha e não com a Madre Kelly. Porque todo mundo vai querer falar com a Madre, não, com a irmã Kelly, eu vou falar com essa outra freirinha, era a Madre Jane. Aí eu, de longe, assim, comecei a fazer sinal. Ela viu, eu falei assim, preciso falar com a senhora. Depois ela, tá bom. Só que quando acabou, ela correu junto com a Madre Kelly. Quando eu cheguei, vi a fila para a Madre Kelly, vi ali a irmã Jane. Só que já tinha uma irmãzinha, uma vocacionada falando com ela, né? Aí eu fiquei esperando, e a jovenzinha falava assim, nossa, eu queria ser alma esposa e não sei o quê. Aí a Madre Jane, nossa espiritualidade do Carmelo, São João da Cruz, Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Eu falei, nossa, fantástico. Aí ela disse, uma baluarte nossa também tem grande influência, é Santa Faustina. Eu era devotão da misericórdia. Eu, meu Deus, que lugar é esse maravilhoso! E São Luís Maria de Montfort, já tinha ouvido falar e estava querendo conhecer. Na verdade, eu tinha acabado de ler o Segredo. Eu virei uma madrugada lendo o Segredo de Maria. Ali eu fiz a minha consagração interior. No dia de Corpus Christi, eu virei à noite lendo aquele livro, chorei, eu falei, eu quero viver isso, né? Ela falou, São Luís Maria, eu falei, meu Deus, e fiquei assim, não pode ser outro meu lugar. Ela começou a falar da devoção, da paixão de Cristo e tudo, todas as devoções. Depois que terminou a fila, a irmã Tereza Maria disse, vambora, estamos atrasados, vambora. Eu falei, mas e eu? Eu combinei com a senhora para falar com a senhora. Aí ela disse, aí ela falou para a irmã Tereza esperar. Aí eu falei assim, primeira pergunta, vocês são a comunidade Oásis da Paz? Porque eu ouvi falar que vocês se conheceram, começou tudo em Medjugorje, e eu ouvi falar que o Oásis da Paz era do Ceará e também começou em Medjugorje. Ela, não é o Oásis da Paz. Eu falei, tá bom, mas vocês se conheceram em Medjugorje, né? Tudo começou em Medjugorje. Ela, foi. Aí eu disse, então, tem ramo masculino? Tem para os irmãos também? Ela disse, não tem. Eu fiquei sem palavras. Tá bom. Tudo bem. Me deu um autógrafo. Foi quase que eu digo isso. Eu falei, Jesus, por que você me trouxe aqui depois? Aí eu falei assim, e a senhora tem o endereço da Oásis da Paz? Né? Tem o contato deles? Aí ela disse, tem, peraí, irmã Tereza, bora. Aí ela foi, me deu ali o telefone, me deu tudo. Aí pronto, foi embora, né? Eu fiquei desiludido, fiquei triste, né? Eu falei, nossa, eu vou entrar em contato com a comunidade Oásis da Paz, mandei uma carta para eles. O padre Lourenço, que depois, eu nunca conheci ele pessoalmente, mas ele fundou a comunidade também da Mãezinha, né? Lá em João Pessoa. Não conhecia ainda. Um abraço para o padre Lourenço também, que me respondeu uma carta linda, ajudando eu a perseverar naquele caminho que eu estava do Rosário, tal. Enfim, depois disso, um amigo meu disse que encontrou com as duas no Rio de Janeiro e disse que elas estavam pensando em começar um ramo masculino. Quando ele falou isso, ressuscitou minha esperança. Sim. E aí eu fui atrás, lá em Niterói. Cheguei lá, estava aquela jovenzinha de novo lá. Falei, você que ficou na minha frente, né? Mesma? Aí ela disse, pois pode esperar, que eu já marquei hoje de novo para falar com a irmã Jane. E Madre Jane, viu? É Madre Jane. Eu falei, tá bom. Aí foi dia 19 de março de 2000. Olha, dia de São 2000, José. De 2000, isso. Dia de São José. Nesse dia, eu fui até para o encontro no Padre Gobi, no Rio de Janeiro. Conversei com ela. Ela começou a fazer todas as orações que eu fazia. Sentou para conversar comigo. Não pôde conversar comigo no encontro da apresentação da Madre. Marcou no dia seguinte. Foi o dia 18. No dia 19 de manhã eu fui lá. Elas iam cantar para o Dom Carlos Alberto, para o bispo.
Falei, meu Deus, eu vim para cá, mas agora é o bispo, não é a menina que vai expor, é o bispo. Aí ela disse, não, depois do bispo a gente fala com você e tal. Quando ela sentou, começou a rezar, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Eu falei, não acredito que ela acredita na história de São Miguel dos 100 anos, toda aquela história da visão de Leão XIII. Eu divulgava isso na minha paróquia, todo mundo rezava porque eu falava de Leão XIII, de rezar São Miguel. Ela rezou a São Miguel, eu falei, não acredito. Aí ela falou, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Eu falei, meu Deus do céu, se esse não for o meu lugar, tudo que eu tinha devoção, eles tinham. Então a madre me deu conselhos, ela disse, seja amigo do seu anjo da guarda, procure um diretor espiritual e manda uma carta pra gente, né? Tudo que a madre mandou eu fazer. Nesse dia eu fui para o Rio de Janeiro com o Padre Gobi. Quando eu voltei, o meu amigão estava lá, voltei na paróquia, ele falou assim, nossa, eu estou lendo um livro do Anjo da Guarda, da Canção Nova, tão maravilhoso que eu pensei em você, lembrei de você, toma, eu nem terminei de ler, mas toma para você ler e ser mais amigo do seu Anjo da Guarda. Primeiro conselho, no mesmo dia, Deus falou. Segundo conselho, eu entrar em contato com eles, né, com o Instituto, mandar uma carta e tudo. Quando eu cheguei lá, uma jovem amiga, a irmã Maria Rafaela, da mesma paróquia que eu, do grupo da irmã Maria Rafaela, disse, nossa, a irmã Jane, eu ouvi o testemunho dela, é forte o testemunho dela, eu tenho a fita cassete, você quer ouvir? Falei, quero. Conheci, quase ninguém conhecia. Né? Aqui no Instituto, quando eu cheguei, ninguém conhecia o testemunho da Madre Jane, eu já tinha ouvido nessa fitinha cassete. E um diretor espiritual, eu fui batizado por um padre. Né? Meu padrinho de batismo é o padre Tarcísio, que hoje é Dom Tarcísio, bispo lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E eu fui atrás dele depois de anos sem conversar com ele. Ele foi meu diretor espiritual, me preparou, me ajudou até eu vir aqui para o Instituto. Né? Então, resumindo, Guto, hoje eu trago para a minha vida. Você às vezes está inquieto, ansioso, sem saber. Eu estava na palma da mão de Deus. Deus criou um instituto só para mim. Era tudo que eu gostava. Era tudo. Encaixou assim, ó. Quando pela primeira vez eu vesti o hábito, as irmãs disseram assim, nossa, irmão, parece que o hábito foi feito para o senhor. Parece que o senhor nasceu para isso. Eu falei, não foi não? Eu não nasci para isso não. Mas assim, a vocação do Instituto Hesed encaixou. Deus tem um plano perfeito para a gente e a gente não sabe esperar. Hoje, quando está tudo difícil, alguma situação difícil de acontecer, eu lembro daquela situação. Deus já tem tudo preparado perfeito. Ele só está testando a minha fé.